Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Olha, é quase impossível pensar na infância hoje sem uma tela, né? Celular, tablet, tá em todo lugar. Parece que virou, sei lá, brinquedo padrão quase desde o berço. E, assim, as fontes que a gente analisou para hoje, elas confirmam isso. Crianças bem pequenas, elas são, de fato, o grupo que mais cresce de usuários de mídia digital. É verdade. Então, a nossa ideia hoje é explorar um pouco esse universo aí das telas na primeira infância, mergulhar nesses dados, nesses estudos que a gente tem aqui. E essa presença toda, ela fica muito clara nos dados aqui do Brasil. Olha só a pesquisa Tiki Kids Online Brasil, a de 2023. Sei. Ela mostra que 95% da nossa população, ali entre 9 e 17 anos, usa a internet. E assim, a maioria esmagadora pelo celular. 95%? É muita gente. Muita gente. Mas o que chama mais atenção, eu acho, é quão cedo isso começa, sabe? Em 2023, 24% dessas crianças e adolescentes disseram que começaram a usar a internet antes dos 6 anos de idade. Antes dos 6? Nossa, isso é muito cedo mesmo. E tem um outro dado que eu vi aqui nas fontes que é ainda mais direto nisso. Qual? Que uns 30% das crianças brasileiras, ali entre 4 e 6 anos, já têm o seu próprio smartphone. Exato, com 4 anos. Aí a pergunta é, como? Como que a gente chegou nesse ponto tão rápido? E com essa intensidade toda? Pois é, essa é a questão central, né? O que os dados mostram é tipo um abismo mesmo entre o que os especialistas recomendam para desenvolvimento infantil e o que acontece no dia a dia. Tem estudos indicando que, olha, menos de 1/4, menos de 25% das crianças com menos de 2 anos... Menos de 1/4. E só uns 35% mais ou menos daquelas entre 2 e 5 anos estão dentro do tempo de tela recomendado. Cara... Então, o ponto aqui não é só o número frio, entende? Mas o que ele está sinalizando. Parece que tem uma desconexão muito grande entre o que a ciência sabe sobre o cérebro se desenvolvendo e as práticas que estão surgindo na cultura. Entendi. Talvez por achar que a tecnologia é inevitável ou pela conveniência mesmo, né? Que facilita muito o dia a dia. Essa normalização do uso cedo é algo que a gente precisa investigar melhor. Faz sentido pensar na conveniência. Mas pensando em eventos recentes, a pandemia de Covid-19, por exemplo, isso deve ter tido um peso enorme nisso, não? Com certeza. Eu vi aqui um estudo canadense, citado nas fontes, que mostrou um aumento médio, assim, impressionante, de 52% no tempo de tela de crianças e adolescentes durante a pandemia. Exato, 52%. Isso deve ter consolidado esses hábitos, imagino. Qual que foi o impacto disso, segundo o material que a gente viu? Foi exatamente isso. A pandemia, ela funcionou como um acelerador, né? O confinamento, aí veio o ensino remoto forçado, a busca por entretenimento dentro de casa. Tudo dentro de casa, né? Tudo. Isso aumentou demais a dependência das telas. E o que os estudos mostram é que esses padrões de uso mais intenso que se estabeleceram num período que era para ser exceção. Eles podem ter meio que se solidificado, sabe? Ficou mais difícil voltar para os níveis de antes ou para o que seria o recomendado. E isso leva direto para a necessidade de conhecer essas recomendações, essas diretrizes. Perfeito. Então, diante desse cenário todo, né? Uso intenso, começando cedo, é fundamental a gente saber o que as principais autoridades no assunto dizem. E parece que tem um consenso forte sobre isso, certo? Sim, muito forte. Nossas fontes citam a Academia Americana de Pediatria, a AAP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, e até a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Exatamente. Todas na mesma linha, basicamente. Ok, então vamos desempacotar isso aí.
quais são as recomendações principais, assim, especialmente para os bem pequenos? Olha, as diretrizes dessas organizações, elas são bem alinhadas mesmo. Para bebês, a recomendação é muito clara: zero exposição a telas antes dos 18 a 24 meses. Zero? Nada mesmo? Nada. A única exceção que eles costumam colocar é para videochamada, sabe? Coisa rápida, com familiar, para manter o vínculo afetivo. Mas fora isso, nada. Entendi. E para as crianças um pouquinho mais velhas, tipo de 2 a 5 anos? Aí a orientação é limitar o tempo, no máximo 1 hora por dia. 1 hora por dia. Ok. Só isso. Não só isso. 1 hora por dia, no máximo, e tem um detalhe que as fontes batem muito na tecla que é crucial. Não é só o tempo, mas a qualidade do que está sendo visto. Ah, é claro. A qualidade. Exato. O conteúdo tem que ser adequado para a idade, né? Educativo de preferência. E, idealmente, o uso tem que ser acompanhado por um adulto. Certo. Aquele negócio de interagir com a criança sobre o que ela está vendo, né? Não é só, toma aqui o tablet e pronto. Isso, não é só largar a criança na frente da tela, de jeito nenhum. A mediação ativa do adulto, ela faz toda a diferença. Entendi. Qualidade e contexto, então. Precisamente. Qualidade do conteúdo e o contexto de uso são variáveis tão importantes ou talvez até mais do que só contar os minutos na frente da tela. E aí é que tá a atenção toda, né? Atenção? Como assim? É que a gente tem, de um lado, essas recomendações super claras, baseadas em ciência, sobre os riscos do uso excessivo e inadequado. Certo. E do outro lado, a gente tem essa realidade que a gente acabou de descrever. O uso geral, crescente, começando cada vez mais cedo. Pois é, uma distância enorme entre os dois. Exatamente. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, sabe? O que essa distância toda entre o recomendado e o real? Essa aparente normalização do uso precoce de telas. O que isso significa de verdade para o desenvolvimento das crianças? Pensando a longo prazo, no cognitivo, no social, no emocional delas. Next level. Mergulhando agora, então, nas recomendações mais concretas, né? Sobre as telas na primeira infância. O que as grandes organizações, os especialistas dizem sobre o tempo ideal? Tem, assim, consenso? Ah, tem sim. E é bastante claro, viu? Principalmente para os bem pequenos. A Academia Americana de Pediatria, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, a OMS, todas elas, assim, apontam para uma direção bem parecida. E qual seria essa direção, então? Olha, para crianças com menos de 18, 24 meses, a recomendação é forte, evitar totalmente as telas. A AP até abre uma exceçãozinha para videochamada com a família, sabe? Para manter o contato. Sim. Mas a SBP, a Sociedade Brasileira, ela é mais direta ainda. É zero tela mesmo. Mesmo que a TV fique só ligada no fundo, sabe? Uso passivo. A OMS também, para menores de 1 ano, recomenda zero. Zero telas para bebês. Caramba! E para aquela turminha um pouco maior, de 2 a 5 anos, como é que fica? Então, para essa faixa etária, a orientação é limitar bastante. Coisa de, no máximo, 1 hora por dia. E tem um detalhe importante. Sempre com um adulto junto, supervisionando e com conteúdo de altíssima qualidade, né? Adequado para a idade. 1 hora. É. E só para dar um panorama, a SBP até sugere limites que aumentam um pouco com a idade. Tipo, 1 a 2 horas dos 6 aos 10 anos. 1 hora por dia, dos 2 aos 5. Se a gente olha para a realidade de muitas famílias hoje, parece, nossa, quase impraticável, né? Porque essa restrição tão forte, justamente nessa fase que é tão importante? Exato. Essa é a pergunta-chave, né? E essa restrição, ela não é aleatória, não. Ela se baseia, assim, em muita evidência científica sobre os impactos negativos do uso excessivo. E entender esses riscos é fundamental. Certo. Então, vamos explorar isso. Quais são os principais pontos de atenção quando a gente fala de desenvolvimento neurológico, cognitivo? Olha, um dos primeiros pontos é a linguagem. Atrasos na fala, na comunicação, são uma preocupação bem real. Pensa comigo, menos interação cara a cara com pessoas, menos chance de aprender palavras novas, né? Faz sentido. Tem um dado que choca um pouco. Cada meia hora a mais de tela por dia para uma criança de 18 meses pode aumentar, tipo, 2,5 vezes a chance dela ter algum atraso na linguagem. Nossa! 2,5 vezes. É. E uma pesquisa australiana mostrou outra coisa interessante.
Cada minuto a mais de tela diminuía as palavras que os pais falavam e também os sons que as próprias crianças faziam. É como se a tela roubasse esse espaço da conversa, sabe? É um impacto direto, quantificável na comunicação e na questão da atenção, da capacidade de aprender. Como afeta? Afeta também. O conteúdo das telas geralmente é muito rápido, né? Pisca muito, muda toda hora. Isso parece sobrecarregar o cérebro da criança que ainda está se formando. Aí fica mais difícil se concentrar em outras coisas, no mundo real. E tem estudos que já mostram uma correlação, uma ligação entre mais tempo de tela e sintomas de TDAH, sabe? Aquela dificuldade de foco, impulsividade e até com sinais relacionados ao transtorno do espectro autista em pré-escolares. Sério? Sim, e não é só comportamento. Estudos com imagens cerebrais já detectaram alterações em áreas importantes, como o córtex pré-frontal, que é tipo o nosso centro de controle, né? O gerente do cérebro. Alterações físicas no cérebro. Isso é bem pesada. E como o cérebro lida com esse excesso de estímulo todo? Tem algum mecanismo específico? Terá satisfação. Ah, dopamina. Isso. Só que é um prazer muito rápido, muito fácil. E isso pode viciar. O cérebro meio que se acostuma com esse nível de estímulo e pode começar a achar as outras atividades, as normais do dia a dia, meio sem graça, sabe? É um fenômeno que chamam de anedonia. Essa dificuldade de sentir prazer nas coisas simples. Quase como se as telas sequestrassem esse sistema. Um sequestro do prazer. Que termo forte. Assustador pensar nisso. E como isso tudo respinga na parte social, emocional da criança. Respinga forte também. A gente vê associações com mais ansiedade, irritabilidade, até sintomas de depressão infantil. E tem a questão do isolamento, né? O tempo na tela, muitas vezes, é tempo a menos de interação real, cara a cara. Claro. E é nessa interação real que a gente aprende a ler as emoções dos outros, a desenvolver empatia, a controlar as nossas próprias emoções. Se perde um pouco dessa escola da vida, sabe? Das nuances do contato humano. Sem contar os perigos do conteúdo em si, né? O que a criança pode acabar vendo ali. Exatamente. O risco de exposição a coisas inadequadas, tipo violência, conteúdo sexualizado antes da hora. E tem o cyberbullying, né? O assédio que acontece online. Em adolescentes, o uso muito intenso de redes sociais já foi ligado a problemas de autoimagem e, infelizmente, em casos mais sérios, até a ideação suicida. É, um quadro bem preocupante mesmo. E os impactos no corpo, na saúde física? Ah, esses são bem diretos, né? O sedentarismo é o mais óbvio. Ficar parado na frente da tela significa menos tempo correndo, pulando, brincando. E isso está ligado diretamente com a obesidade infantil. Sim. Depois vem o sono. A luz azul que as telas emitem, ela atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio que avisa o corpo, opa, hora de dormir. E aí o sono fica ruim. Fica ruim. E sono de má qualidade afeta tudo. Humor, memória, aprendizado no dia seguinte. Além disso, tem os problemas de visão, né? Olho seco, maior risco de miopia, a tal da síndrome visual do computador e até problemas de postura, dor nas costas, no pescoço. Um pacote completo de problemas. E para complicar, veio a pandemia de Covid-19, né? Como ela entrou nessa equação? Nossa, a pandemia foi um acelerador disso tudo. Com todo mundo em casa, isolado, as telas viraram a janela para o mundo, né? Para estudar, para trabalhar, para se divertir, para falar com a família. Verdade. O tempo de tela disparou para todo mundo, mas especialmente para as crianças. O problema é que esses hábitos que se formaram ou se intensificaram muito nesse período, eles ficaram. E agora é bem mais difícil voltar atrás, reverter esse quadro. Tornou o desafio ainda mais maior, sabe? Fica bem claro, ouvindo tudo isso, que aquelas diretrizes que pareciam tão restritivas no começo, elas não são um exagero, né? Tem uma base científica muito forte por trás, focada nesses riscos todos que você descreveu. Sem dúvida alguma. E entender a dimensão real desses riscos, eu acho que é o primeiro passo, né? É essencial para a gente poder, então, buscar caminhos, estratégias para encontrar um equilíbrio mais saudável nessa relação com a tecnologia. Next level. Bom, chegamos então ao nosso fechamento sobre essa questão das telas na primeira infância. A gente já passeou pelos números, pelos riscos, até por alguns possíveis benefícios, né? Agora acho que a ideia é tentar amarrar tudo isso, que a gente leva daqui para frente. Olha, o ponto de partida, eu acho, tem que ser o peso da ciência, né? Existe sim um consenso bem forte sobre os perigos,
Principalmente do uso, assim, muito cedo e sem controle para o cérebro, que está ali se formando para as emoções, até para o corpo da criança. É verdade. E o que preocupa, e as fontes que a gente viu mostram bem isso, é essa distância enorme entre o que se recomenda e o que de fato acontece, sabe? Uma situação que, bom, a pandemia parece ter complicado ainda mais. E isso me faz pensar, se a tecnologia, o aparelho em si, não é o problema, como a gente faz para ela não virar um problema? Onde fica o equilíbrio? Pensando naqueles benefícios que a gente comentou, tipo um app educativo. Como funciona isso na prática? Então a chave parece estar muito mais na interação do que no aplicativo em si, sabe? Um conteúdo educativo, para ter algum benefício real, ele depende muito de algumas condições. Pouco tempo de uso, ter uma intenção clara, ser de qualidade e, o mais importante, ter alguém junto. Ah, o acompanhamento. Exato. Um adulto ali do lado, conversando, explicando, perguntando sobre o que a criança está vendo. Isso muda tudo. Sem essa mediação, o benefício é quase zero, ou até negativo. Então, a solução não é cortar tudo fora, mas cultivar um jeito de usar mais consciente, mais seguro. Falamos bastante dessa tal mediação parental ativa. Mas assim, na vida real, além daquela correria, da falta de tempo que todo mundo vive, o que mais dificulta isso? O que o material que a gente analisou aponta? Olha, um ponto que aparece bastante é a falta de informação. Informação clara, acessível, para que os pais e os cuidadores possam tomar decisões se sentindo mais seguros, sabe? Não adianta só falar, limite o tempo. É preciso entender o porquê desse limite e ter ideias, estratégias que funcionem no dia a dia da família. Sim, algo prático, né? Isso. E tem também, claro, a pressão social, o marketing super agressivo desses produtos digitais para crianças. Tudo isso pesa. Por isso, a informação sozinha não basta. Precisa vir junto com um apoio mais concreto. Faz todo sentido. E essa necessidade de apoio, me parece, leva a gente para outra ideia. Que essa responsabilidade não pode ficar só com as famílias, certo? As fontes são bem claras nisso. É um desafio que é de todo mundo, que precisa de uma abordagem assim mais ampla, que eles chamam de ecossistêmica. Ecossistêmica? Como assim? Pensa como se fosse criar juntos um ambiente digital mais saudável para a criança. Isso envolve todo mundo, as famílias, claro, mas também as escolas, os pediatras, o governo, até as empresas de tecnologia. Entendi. Uma rede de proteção, digamos. Isso. Desde criar políticas públicas que protejam as crianças online, até oferecer programas de educação digital que realmente funcione, que capacitem as pessoas. E é fundamental, né? A gente não esquecer nunca que essa fase, a primeira infância, é um momento único. É um período de ouro para o desenvolvimento que não volta mais. Aquelas interações olho no olho, o brincar solto, explorar o mundo com as mãos, com os sentidos, isso é a base de tudo. Tela nenhuma substitui isso. De jeito nenhum. E a ciência, por outro lado, precisa correr atrás, né? Porque a tecnologia não para. Agora a gente já está falando de inteligência artificial, de realidade virtual chegando para as crianças. Nossa, é verdade. Então a gente precisa de mais pesquisa, pesquisa boa, contínua, para entender esses novos desafios e para poder ajustar as orientações. Não dá para usar um mapa de ontem para navegar no mundo de hoje, né? Com certeza. Fica então, talvez, uma provocação final para a gente pensar. Os aplicativos, os jogos, eles são desenhados para prender a nossa atenção cada vez mais, né? O design é pensado para isso. Como que a gente, como sociedade mesmo, pode direcionar essa tecnologia toda, que é tão poderosa, para ela, de fato, ajudar no desenvolvimento das crianças em vez de atrapalhar? Como a gente garante que a próxima geração consiga viver nesse mundo digital sem perder aquilo que é essencial da infância? É uma questão complexa, né? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!